Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Por Outra Educação. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a condição da nossa educação que permitiu a eleição do Bolsonaro. Antes de eu passar o conteúdo do vídeo, eu vou te pedir aí para você se inscrever aqui no canal e ajudar aqui a tornar uma comunidade onde se discuta a educação. Desculpe aí a cara inchada, é porque eu já levantei e já fui diretamente vim fazer esse vídeo diante, né, das notícias que a gente teve hoje sobre as condições da luta contra o Covid-19, a quantidade superior a 7 mil mortes e um presidente super ineficiente, incapaz, incompetente e que está mostrando seu desprezo absoluto com a dor de famílias que perderam os seus parentes. E, nesse sentido, vim aqui falar um pouco sobre como que a gente tem que pensar a educação num governo pós-Bolsonaro. É não garantir espaço cultural para que uma coisa dessa aconteça. Mais para frente, eu devo falar sobre a relação entre a educação e a cultura com base no texto sobre a crise da cultura da Hannah Arendt no seu livro Entre o Passado e o Futuro, para a gente tentar linkar duas coisas que são condicionantes, tanto a educação quanto a cultura. A educação ela está diretamente relacionada à cultura e a cultura diretamente relacionada à educação. Como nós temos uma educação muito ruim, uma educação péssima, e tivemos aí momentos históricos que ajudaram e contribuíram para a gente ter essa péssima educação, essa dificuldade de se ter uma consciência de classe, e isso voltando até às palavras do Oliveira Viana, de falar sobre um certo egoísmo sociológico que o brasileiro tem de si mesmo e do próprio país, e falar também da questão da falta de consciência nacional. E isso se dá por inúmeros fatores, mas eu quero voltar um pouquinho no passado, falar sobre a proclamação da República e, sobretudo, até mesmo falar de um momento histórico que me envolve pela questão da pele. Eu me considero negro, eu sou negro, então falar sobre a abolição da escravatura. Pelo que o Oliveira Viana disse, o que eu aprendi, que é um pilar daqui para o bem ou para o mal, é, da história brasileira. Ele é um personagem importante. Muitos consideram que não, mas eu considero que sim, principalmente sobre o legado do corporativismo no Brasil, que é um dos instrumentos de desigualdade social. Tem muito com o Oliveira Viana. E ele dizia que a República, proclamada por Marechal Deodoro, se deu em função da abolição da escravatura, porque a gente tinha um pilar da economia que era o comércio de escravos. Quando isso acabou, ele foi lá e declarou a República com o mote de estruturar um organismo onde que poderia alocar todas essas elites que perderam dinheiro com a abolição da escravatura. Foi isso que o Oliveira Viana disse. E é isso que ele vai dizendo, que aí quando ele fala assim, que todo o esforço da elite, já no seu segundo livro, que chama Pequenos Estudos de Psicologia Social, e que eu acabei esquecendo de falar sobre isso, uma peça muito importante do livro, é que toda a elite brasileira se voltou para estudar, para trabalhar com o serviço público. E, naquele tempo, o serviço público tinha uma ideia maior de serviço, de servir, de dar ao outro, de fazer, né, a função de serviço público. Tinha uma essência maior, um valor mais, vamos dizer, menos elástico, vamos dizer assim. Eu acho que estou usando o termo mais próximo. É, o que era em função mesmo de servir. Naquele tempo, o serviço público ele tinha essa característica de que você realmente estava servindo a nação. E com essa ocupação das elites nos cargos públicos que o Marechal criou com a República e depois com o Floriano, ficou aí um legado muito negativo em função dos militares. Eu posso falar muitos outros episódios, por exemplo, o próprio governo do Floriano Peixoto, outros movimentos que tiveram na história, o tenentismo, o próprio Getúlio Vargas, porque ele tinha um certo apoio, senão ele não conseguiria ter dado o golpe de 64 e hoje o governo Bolsonaro.
Só que antes de falar do Bolsonaro, eu quero avançar um pouquinho na frente em relação ao golpe de 64, da ditadura militar, e focar no acordo MEC-Usaid, que é aquilo que eu já falei aqui em vídeos da história da educação, sobretudo da ditadura militar. Os acordos MEC-Usaid fizeram com que a gente aumentasse o nosso déficit educacional. Por quê? Porque além deles não buscarem fórmulas brasileiras para poder trabalhar a questão da educação, o que eles fizeram? Eles fizeram com que nós perdêssemos a importância das aulas das ciências humanas, que é história, geografia, sociologia e filosofia. Eles não conseguiram atingir tanto a questão da geografia e história, mas de uma certa forma perseguiram, sim. E também a questão da filosofia e da sociologia. Se eles não tivessem trabalhado nesse sentido de aumentar o nosso déficit educacional, sociológico, histórico e geográfico, também a gente não teria essa condição dessa educação aqui. Porque toda vez quando um movimento autoritário entra no poder, eles vão diretamente contra essas forças, porque são essas forças que ajudam a formular o pensamento crítico. São essas forças, são essas ciências que ajudam a pessoa a ter consciência de si mesma, ter consciência de cidadania. Então, fora todo esse estratagema que não quer que a educação no Brasil flua, o que aconteceu? Com a nossa péssima educação, o que aconteceu? Isso daí fez permitir ter um espaço excelente para o Olavo de Carvalho vir alimentando as suas hostes no antipetismo. E foi o que aconteceu. E hoje essa má educação virou catapulta o Bolsonaro chegar ao poder. Porque uma grande parcela dos votos do Bolsonaro se deu em função dos mais jovens. E os mais jovens não têm uma boa educação desde a reforma universitária do Lula, que desmontou todos a institucionalidade que garantiriam uma evolução na educação plantadas por Paulo Renato de Souza, o ministro do Fernando Henrique Cardoso. O governo Fernando Henrique Cardoso, depois da redemocratização, foi o melhor para a educação básica. Se ele não tivesse feito isso, e muito pelo contrário, tivesse cumprido a sua promessa de fazer revolução na educação, Bolsonaro não estaria eleito. Hoje, a situação do que o brasileiro vive com a Covid-19 é desesperadora. E então, eu gostaria de deixar aqui essa reflexão para a gente pensar na educação no pós-Bolsonaro, para a gente não cometer esses erros. A partir daqui, assim que você assistir esse vídeo, tome consciência de que a matéria de história, de geografia, de filosofia e de sociologia são as mais importantes que a gente tem dentro do currículo programático do ensino, seja particular ou público. Isso faz com que a gente tenha pensamento crítico. Isso faça com que a gente tenha também pensamento de classe. Que a gente tenha a visão e a opinião de expressar aquilo que a gente conseguiu aglutinar com todo esse conhecimento. Eu, pelo fato de vir da escola pública, eu faço até esse apelo porque eu era considerado um melhor da sala. Então, eu era o melhor entre os medíocres, desculpe o termo. Mas eu acho que a gente precisa de dar nomes às coisas. E então, eu fico muito preocupado, muito preocupado. Então, eu gostaria de deixar aqui esse vídeo inicial para falar sobre os legados negativos da educação feitas pelos militares e também ampliar um pouco essa história dos militares aqui no Brasil. Porque essa condição vira o cenário necessário para implantar todo tipo de populismo e demagogia e alcançar o poder. Queria deixar esse vídeo, não tem como, não tem outra sugestão que eu poderia dar, pensar na educação. Infelizmente, a nossa péssima educação conduziu aí para que o Bolsonaro chegasse ao poder e hoje a gente viver essa tragédia de governo que com certeza vai impactar na forma como a população vai enxergar as Forças Armadas a partir daqui para frente. Então, eu gostaria de deixar esse vídeo aí. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. E se você concorda aí que a nossa péssima educação conduziu para que o Bolsonaro chegasse ao poder, deixa aí o seu comentário. A gente se encontra em outros vídeos. Obrigado por assistir até aqui.